amigos leitores, sejam bem-vindos a mais um Não Sou Crítico Literário. Eu sou o Mitch Souza e no vídeo de hoje eu vou responder a uma outra tag que a Cláudia, do canal da Mulher que Ama Livros, fez e eu gostei muito e decidi fazer também, né? Que consiste numa tag de 5 livros, 5 presentes. Ela recomenda, já que o Natal está chegando, né? E é muito bom, principalmente para quem gosta de receber livros, é muito bom ler e recomendar livros para as pessoas. E ela criou algumas categorias, né, que compõem esses 5 livros de presente para o Natal. E vamos já à minha lista. O primeiro livro seria para um familiar, um presente para um familiar. Pensando nos meus familiares, né, eu acho que seria um bom livro A Cabana. É um livro interessante, não foi um livro que eu achei assim revolucionário, não achei um livro, também não considero ele como um livro de autoajuda. Eu acho que é um livro interessante até como para ser uma pessoa mais, digamos assim, mais com um pensamento mais leve, não levar muito a vida a sério, não se apegar aos ressentimentos, né? Apesar de que aqui ele fala muito sobre Deus, encontrar Deus na cabana e conversar com Deus. Eu acho que poderia ter sido substituído para conversar consigo mesmo, para poder ver o quanto a vida é efêmera, a vida é passageira, a vida não tem muita importância, como não tem importância alguma, né? Se você lembrar que você faz parte de um planeta muito grande, que tem 7 bilhões de pessoas, e que você faz parte de uma galáxia onde o Sol é, não sei, bilhões de vezes maior do que o seu planeta, e que você faz parte de uma galáxia que você não, e depois dessa galáxia faz parte de um conjunto de galáxias que fazem parte de um conjunto de outras coisas que formam um universo, que o universo é praticamente infinito, e você pensar que uma vida, né, uma atitude sua, ela possa interferir nisso tudo, né, que vai fazer alguma coisa mudar, que o Sol vai deixar de nascer porque você deixou de fazer alguma coisa, ou porque alguém morreu, né? A vida é assim, a gente nasce, cresce, às vezes reproduz e morre, né? Inclusive, como foi retratado num dos livros que eu li com a Cláudia, que é As Intermitências da Morte, um livro muito bonito, um livro muito bem escrito. Nossa, o Saramago realmente, para mim, ele me conquistou nesse livro, né? Que inclusive ele falou sobre um assunto, né, que muito me interessa, que é a morte. E eu acho que esse livro ele serve também como consolo para algumas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Eu achei um livro bem interessante. Se você não se prender, né, a estereótipos, se você não se prender a preconceitos, eu creio que você vai gostar desse livro. E agora seria o próximo livro, um livro para um amigo, né? Tem um dos amigos mais loucos que eu já vi na minha vida, né? A gente é muito louco um com o outro, nós somos bem alegres, descontraídos. Eu recomendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu acho um livro muito interessante, um livro bem engraçado, e inclusive eu acho que o Douglas Adams foi um gênio mesmo. Assim, ele escreveu alguns episódios para a série Doctor Who. Ele gostava muito de ficção científica, mas ele também gostava de dar uma espetada nas pessoas, né? Esses livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, eles retratam uma série de... Você poderia muito bem encaixar em vários tipos de pessoas, em vários cargos que as pessoas ocupam. Então ele mostra esse tipo de coisa nessa série. Eu acho isso muito interessante. Inclusive nesse livro vale destacar os Vogons, né, que como uma raça bem burocrática, bem chata. E o próximo livro é recomendado para um colega de trabalho. Para os meus colegas de trabalho, para que eles possam, né, ter um pouco mais de cultura. Não que eles não tenham, mas eu queria engrandecer, eu queria somar ao conhecimento que eles já têm,
a inteligência que eles já possuem, para poder, né, melhorar mais, eu recomendaria 1822, do Laurentino Gomes, né, que é um livro muito interessante. Ele conta, né, a história da fundação do Brasil. Né, o Brasil foi fundado, né, por Dom Pedro, e inclusive eu gosto muito da descrição aqui que vem na capa, né? Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Né? E realmente, como ele próprio diz, deu errado e deu certo, depende do ponto de vista. Né? E eu estou gostando muito de ler, inclusive tem umas ilustrações muito legaisinhas aqui, não sei se dá para ver, né? Umas ilustrações da época, né, que se passou, né, muito interessante. E ele é uma sequência direta, né, porque ele fez o livro 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, transferiu a capital do Império para cá, e foi muito, muito, muito interessante, foi muito aclamado. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o 1808, só o 1822, que inclusive eu ganhei esse livro num quiz, né, de um restaurante que fazia um quiz sobre assuntos diversos, e um dos prêmios era o livro que eu acabei levando. E gostei muito, né, para ser óbvio. O próximo livro da lista é para recomendar a uma criança, um adolescente que está começando praticamente a ler. Né? Inclusive, acabo me recordando da irmãzinha da Cláudia, que gosta muito do Stilton. Né? Então, eu acho que ela gostaria bastante das desventuras em série do Lemony Snicket. Né, bem bonitinho aqui, um mau começo. Né? Ele conta a história dos gêmeos Baudelaire, dos irmãos Baudelaire, que acabam virando órfãos, que os pais deles morreram num incêndio, que acabam descobrindo que foi proposital. E é legal, porque ele tem os livros, as letras são um tanto quanto grandes, tem umas ilustrações, né? Não é um livro todo ilustrado, como vocês podem ver, mas volta e meia, né? No começo de um capítulo tem uma ilustraçãozinha para poder, né, ilustrar aquele capítulo, né? Inclusive aqui os olhos do Conde Olaf, e é muito, muito legal para a criançada ler, para o pessoal que está começando a se formar como leitor. Eu acho que é uma boa pedida, né? O Desventuras em Série do Lemony Snicket. E no próximo livro é uma recomendação, um presente para um desconhecido. Né? Então, como nós estamos aqui no Brasil, somos descendentes dos portugueses, eu acho muito válido a gente conhecer de onde a gente veio. Então, eu recomendaria muito, muito mesmo, né, um cânone, né, os Lusíadas. Eu tinha muito preconceito, né, como já eu citei em alguns vídeos passados, eu tinha muito preconceito com os clássicos, e mais clássico do que Camões, né, e os Lusíadas, acho que pelo menos na literatura lusófona não tem. E é muito, mas muito legal. Ele é todo composto de sonetos heróicos. Né, essa viagem, se eu não me engano, de Vasco da Gama. Deixa eu ler aqui agora para ver se não estou falando besteira, né? Mas ele na verdade, ele conta nessa história de Luís Vaz de Camões. Ele é tão monumental assim pela edição da LPM Pocket, e segundo eles dizem que é tão monumental quanto a Odisseia de Homero ou a Eneida de Virgílio, né? E é muito, muito, muito interessante. Inclusive, muitos ditos populares, né, que eu acho interessantes são desse livro, né? E acho que é muito, muito bem retratado, inclusive sobre
as dificuldades que tinham, né, os navegadores na época dos grandes descobrimentos. E assim, eu tenho também uma coisa muito ruim para dizer sobre esse livro, que foi, eu li ele pela faculdade. Então o meu professor, ele obrigou praticamente a gente a escrever no livro, e é uma coisa que eu fiz com muita dor no coração, mas eu acabei escrevendo. Eu tive para mim, né, para poder ter uma maior facilidade para escrever nesse livro, eu acabei mentalizando, esse livro é um livro de trabalho, é um livro que eu vou poder escrever nele em um dia. Eu ainda vou comprar uma edição bonita, como o meu professor tinha, de literatura portuguesa. Ele tinha um livro todo bonito, todo bem trabalhado, com ilustrações também, e todas as poesias. Nossa, mas assim, eu escrevi nesse livro com uma dor no coração, mas foi interessante as anotações que ele passou pra gente, né? E segundo ele são decassílabos heróicos, né, os sonetos. Então é isso, essa é a minha lista de presentes. Espero que vocês tenham gostado, e caso vocês estejam interessados, vocês podem responder a essa tag em vídeo ou em texto, se você não tiver vontade para poder fazer um vídeo. Você também pode respondê-lo em texto e só dar os créditos para Cláudia, né, do canal da Mulher que Ama Livros. E é isso aí. Espero que todos tenham um bom Natal, né, e boas festas. Até o próximo vídeo.